Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Amém? Aleluia. É bom podermos estar aqui reunidos. Obrigado, Júlia. Podermos estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Essa manhã tão convidativa para ficarmos embaixo dos cobertores, né? Mas eu creio que é mais caloroso estar na presença do Senhor. Muito mais proveitoso. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir comigo no livro de Números. Quero refletir um pouquinho em alguns versículos que eu estive meditando neles. E número 6. Livro de Números, capítulo 6. Vamos ler os versículos 24 até o 26. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Louvado e bendito é o Teu santo nome. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Engrandecer o teu santo nome, render a ti os nossos corações, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, bendito, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que nos dá, através da tua palavra, Senhor, o alimento que precisamos, Pai, para nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor, para nos mantermos firmes nos caminhos que nos afastam de todo mal, de todo pecado, nos caminhos que nos dá força, Senhor, para permanecermos firmes, Senhor, mantendo a nossa salvação e fazendo com que mais pessoas se cheguem a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que nessa manhã nós possamos estar atentos e de corações abertos, Senhor, a ouvir a Tua voz e a sairmos daqui, Senhor, mais edificados por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui nesses versículos, irmãos, de Números, capítulo 6, a gente lê no 23, né? Deus diz a Moisés: desta maneira abençoais os filhos de Israel, dizendo-lhes, e cita essas palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. O próprio Senhor Deus orientando Moisés quando eles estavam prestes a começar a utilizar o tabernáculo, porque se a gente olhar aqui, o capítulo 7 em diante, você vê que diz assim: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo. Então eles estavam às vésperas de adentrar ao tabernáculo esse que o presbítero Júlio tem ensinado aqui nas escolas bíblicas, às sextas-feiras, e aqui então o povo estava prestes a adentrar e a começar a fazer, né? Estava prestes a começar a funcionar o tabernáculo, porque Deus já tinha dado todas as ordens para que o povo fizesse, para que Moisés construísse com todos os utensílios, com todas as formas, com do jeitinho que Deus queria, do jeitinho que Deus ordenou. Então eles já tinham finalizado e estavam para entrar. E quando eles estavam para entrar, Deus diz a Moisés: o Senhor fala ao povo, né? Diga aos filhos de Israel: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essas são as palavras, irmãos, que quando a gente lê, eu pelo menos, quando leio, acredito que os irmãos também, quando leem essas palavras, são palavras que geram um impacto nos nossos corações. Sim ou não? Quando a gente lê essas palavras, elas geram impacto, pelo menos devem gerar. Se não gera, a gente tem que rever alguma coisa, porque olha o que o próprio Deus está dizendo para o seu povo, para o povo que Ele separou. O Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, fala para eles, Moisés, que eu os abençoarei e os guardarei. Fala para eles, Moisés, que eu farei o meu rosto resplandecer sobre cada um deles. Fala para eles que eu terei misericórdia deles. Fala para eles que eu levantarei o meu rosto sobre eles e os darei a paz. Olha que coisa grandiosa que o Senhor está falando, está dizendo que o que Ele quer fazer é o desejo do coração de Deus para o seu povo. É o desejo que Deus tem para aqueles que Ele separou. É o desejo que está
dentro do coração de Deus, e que Deus quer que nós conheçamos isso. Ele queria que o povo de Israel conhecesse isso. Ele queria que o povo de Israel soubesse que o desejo dele é abençoar, é guardar. Ele queria que o povo soubesse que o desejo dele era que a face do Senhor resplandecesse sobre o povo de Israel. Ele queria que o povo de Israel soubesse que ele é um Deus de misericórdia. Apesar de o povo passar por tudo aquilo que passava, muitas vezes vendo milagres, vendo maravilhas, o povo ainda levantava bezerro de ouro, o povo murmurava e dizia que queria voltar para o Egito para comer temperos e alimentos, e se esqueciam das misericórdias do Senhor. Mas ainda assim, Deus é um Deus de misericórdia, e Deus, antes deles adentrarem no tabernáculo, Deus fez isso conhecido. Deus fez isso conhecido através de Moisés, e pediu para que Moisés falasse para o teu povo. E quando a gente traz isso para nós, irmãos, se a gente olhar aqui, lá atrás, o Senhor disse para Moisés entregar para o povo de Israel. O povo de Israel caminhou, passou por muitas coisas, e Jesus veio desse povo. Jesus era judeu, Jesus nasceu da tribo de Judá, e ele viveu ali na terra, passou os 3 anos e meio do seu ministério, fez aquilo que ele tinha que fazer, chamou pessoas, fez milagres, fez maravilhas e se entregou na cruz por cada um de nós. Todo o sacrifício que era necessário para que o pecado fosse encoberto, Jesus se entregou para ser o sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos viver essa bênção do Senhor. Aqui, quando eu li esse versículo dessa vez, eu fiquei imaginando o Senhor anunciando o que ele faria através do Senhor Jesus. O Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, anunciando que através de Jesus, ele nos abençoaria e nos guardaria. Como que ele nos abençoaria? Com a salvação. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós declaramos o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. O Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. O Senhor está nos abençoando e nos guardando da morte eterna. O Senhor está abençoando nossas vidas e nos tirando daquele peso que nós tínhamos sobre nossas vidas, que é o peso do pecado, aquele jugo do pecado que estava sobre nós. O Senhor nos abençoou através de Jesus naquela cruz e nos guardou da morte eterna e nos guardou da eternidade no lago de fogo. O Senhor fez resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, tendo misericórdia de nós, porque através da misericórdia do Senhor, Jesus foi até aquela cruz. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus tomou ali as nossas dores, tomou ali as chicotadas que deveríamos tomar, tomou ali o peso do julgamento que deveria estar sobre nós. Ele carregou. Isso é a misericórdia do Senhor, sendo demonstrada através de Jesus. O Senhor levantou o seu rosto sobre ti e te deu a paz. Hoje nós podemos dizer que estamos espiritualmente em paz, irmãos, porque nós sabemos que na eternidade onde nós viveremos, nós sabemos que na eternidade nós não estaremos sós, nós sabemos que estaremos junto ao Senhor Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Então olha quantas coisas que o Senhor nos prometeu aqui nesses versículos. Se a gente se aprofundar neles e começar a olhar, aqui Deus está anunciando Senhor Jesus para nós. Aqui essas pessoas ainda não faziam ideia, muitos anos à frente isso iria acontecer. Nós hoje estamos aqui vivendo isso porque já aconteceu. E nós temos essa bênção de poder viver isso. E através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor fala conosco, revela isso a nós e nos enche. Para quê, irmãos? Para que nós possamos também chegar até as pessoas e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Quando nós às vezes nos deparamos com pessoas, queremos e precisamos falar de Cristo, só que essa pessoa acaba não dando brecha, não dando espaço. Eu duvido que se nós lermos esse versículo, recitarmos essa passagem aqui, a gente não vai causar um impacto no coração dessas pessoas. Esse aqui é uma palavra muito forte para que nós possamos abrir uma porta para, às vezes, pessoas que estão com portas fechadas para a palavra do Senhor, às vezes pessoas que estão ali resistindo e relutando para crer, acreditar e viver as maravilhas do Senhor. Só que quando a gente chega e diz: o Senhor te abençoe e te guarde, você está declarando que algo que é soberano, que é poderoso, tem o poder de guardar e fazer todas as coisas. Você declara sobre a vida daquelas pessoas. Então isso aqui foi declarado sobre o povo de Israel, que refletiu em nós.
Hoje nós vivemos um reflexo dessas bênçãos que o Senhor declarou sobre o povo de Israel. Nós vivemos isso e de uma maneira mais intensa ainda. Por quê? Porque através de Jesus naquela cruz, nós podemos nos achegarmos a Deus. Como diz, né? O véu se rasgou de cima a baixo. Nós não temos mais barreira que nos impede de nos achegarmos ao Senhor. E temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo dentro de nós, que nos faz lembrar a cada dia que nós somos abençoados e guardados pelo Senhor. Que o Senhor tem misericórdia de nós e que Ele resplandece o seu rosto sobre nós. E isso para mim é o Espírito Santo agindo dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo nos conduzindo, nos fortalecendo, nos orientando, nos levando por caminhos nos quais o Senhor quer que nós andemos. Então olha a maravilha desses 3 versículos. A maravilha desses 3 versículos, que é o que o Senhor quer que nós vivamos. É o que o Senhor quer para as nossas vidas. E nós devemos render graças ao Senhor, devemos agradecer ao Senhor por isso, porque é o desejo dele para cada um de nós. Mesmo sabendo que nós éramos filhos desobedientes, que nós éramos injustos, que nós éramos pecadores, ainda assim o Senhor teve misericórdia de nós e colocou tudo isso à nossa disposição. Ele colocou tudo isso à nossa disposição através do sangue de Jesus naquela cruz. E quando nós erguemos as mãos, nos rendemos ao Senhor, nós podemos viver e usufruir das bênçãos, da guarda, da misericórdia do Senhor, o Senhor resplandecendo sobre cada um de nós. E isso, irmãos, é uma coisa que nós devemos nos alegrar. Eu confesso que quando eu tive esse entendimento, isso trouxe grande alegria no meu coração. Tanto que eu coloquei até no meu status ontem, quanta gente olhou aquele status e colocou o coraçãozinho curtindo. Por quê? Porque são palavras que causam impacto. Porque você declara o poder do Senhor, você declara as bênçãos do Senhor, aquele que é todo poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que pode mudar situações, aquele que pode mudar estados físicos de pessoas. Às vezes nós estamos passando por situações que nós não estamos entendendo, mas o cuidado do Senhor é aparente em nossas vidas o tempo todo. Então aqui a gente vê que o Senhor nos guarda, o Senhor nos traz a paz, que muitas vezes a gente se depara com situações que parecem ser tão turbulentas, mas quando a gente lembra que tem um Senhor todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, Jesus, cuidando de nós, o Espírito Santo conosco, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, aquela paz que excede todo o entendimento toma conta de nossos corações. E isso, irmãos, nós não devemos guardar só para nós, isso nós devemos levar para aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão perto de nós, o resplandecer o rosto aqui, quando ele fala, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, é nós fazermos com que as pessoas sejam conhecedoras de Jesus, através de nós. Nós não estamos andando com todas essas bênçãos porque nós somos bons, porque nós somos os melhores, nada disso. Nós éramos os piores, por isso que nós precisamos dessa bênção, para nós nos tornarmos melhores. E através desse nos tornar melhores, pessoas possam ver diferença em nossas vidas e queiram também experimentar esse resplandecer do rosto do Senhor sobre cada um de nós. Sobre a vida deles também, irmãos. Por isso quando nós caminhamos, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Estamos sujeitos muitas vezes a erros e falhas que nós não prestamos atenção antes. Às vezes nós sabemos que vamos errar e acabamos fazendo, porque somos falhos também. Mas nós temos a possibilidade de nos consertarmos pela misericórdia do Senhor, que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós temos essa possibilidade de nos consertarmos e fazer com que o rosto do Senhor resplandeça através de nós, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui e foi deixado muito bem claro que a nossa meta como igreja não é nos reunirmos aqui, cantarmos louvores e simplesmente falar, é que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam salvas. Aqui nós somos preparados. Aqui eu vejo como um quartel-general, que a gente vem, se prepara, se fortalece, para quando a gente sair aí fora, a gente não mantenha bons hábitos, postura, palavras decentes, formas corretas de falar, né? Só aqui dentro, mas que a gente leve isso lá para fora. Para quê? Para que as pessoas vejam e falem, eu quero participar disso também, eu quero viver isso também. Então que essas palavras, o Senhor te abençoe e te guarde, façam parte do nosso dia a dia. Quantas vezes as pessoas estão conversando comigo no dia a dia, eu solto um Deus te abençoe, a pessoa olha até assim de uma forma estranha, porque não é comum no mundo as pessoas falarem Deus te abençoe e te guarde. O que é comum no dia a dia? Pessoas xingarem os outros, amaldiçoarem os outros. Já viu amigos homens conversando? Amigos homens do mundo? Eles não se elogiam de jeito nenhum, eles só se xingam. Só que eles estão bem ali, tá tudo certo. Se eles estivessem elogiando, tem algum problema. Mulher, quando elogia, já é problema. É interessante.
Só que é triste também porque eles estão se amaldiçoando, estão lançando palavras, estão falando coisas que não edificam nada, que só leva para baixo, que só traz coisas ruins para as pessoas. E quando você fala para alguém, muito obrigado, meu amigo, Deus te abençoe, a pessoa olha até assim de uma forma diferente, por quê? Está espantado porque não é isso que o sistema entrega. Não é isso que o sistema quer que as pessoas recebam, porque palavras como essa, Deus te abençoe e te guarde, fazem diferença em nossas vidas. Porque é o desejo do Senhor. Ele quer abençoar, Ele quer guardar a todos. O nosso papel é mostrar para as pessoas que elas têm a possibilidade de receber isso também, de viver isso também e de usufruir dessas maravilhas que o Senhor quer entregar para cada um de nós. Através dessa vontade do coração do Senhor, através desse querer do Senhor para cada um de nós podemos usufruir disso. Só que também assumimos uma responsabilidade que não devemos ver como algo pesado, que não devemos ver como algo difícil, que não devemos ver como algo impossível de acontecer, porque nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que por Jesus Cristo veio habitar dentro de nós e nos ajuda, nos orienta, nos capacita. Quantas vezes, irmãos, a gente está ali numa situação e condição que você fala, Senhor, eu não tenho saída, o que eu vou fazer? Quando a gente clama a pessoa certa, né? A pessoa do Senhor, o Espírito Santo, quando a gente pede ajuda para Ele, Ele te mostra coisas e lugares que você nem imagina. Ele te mostra soluções que você nem faz ideia de que poderia acontecer. Ou, se está numa condição mais difícil que você não vê saída, não vê solução, Ele te coloca uma paz no teu pensamento, no teu coração, que te faz entender, eu não estou vendo a saída agora, mas o Senhor está na minha frente, Ele está junto comigo, Ele vai cuidar de mim, Ele vai dar a direção, eu vou colocar todas as coisas na mão do Senhor. Por isso, nesta manhã, o que eu quero trazer e deixar para os irmãos é isso, irmãos, que da mesma maneira que nós lemos aqui que o Senhor declarou essas palavras para os filhos de Israel, lá no tempo do deserto, quando eles estavam prestes a entrar no tabernáculo, essas palavras nós podemos tomar posse delas hoje, para as nossas vidas, que o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos guardar, Ele tem misericórdia de nós, Ele demonstrou isso naquela cruz. Aquela cruz foi a maior demonstração de amor que a gente possa imaginar. Quando a gente fala, o amor de mãe é imensurável. O amor dos pais para os filhos é imensurável, mas o amor de Jesus para conosco é maior do que todos eles. Não temos ideia de como é o amor do Senhor, porque nós não vivemos, somente Ele viveu. Nós temos uma noção, porque nós sabemos que Ele foi àquela cruz. Ele foi humilhado, pisoteado, Ele foi xingado, Ele foi chutado, Ele foi cuspido. Então nós temos uma noção do que é. Mas nós não conseguimos entender porque isso não entra no nosso pensamento humano. Nós somos limitados. Agora, quando nós damos liberdade, assim, como eu tenho uma noção do que é, eu quero viver esse amor, e nós passamos a dar espaço e a viver isso aqui que o Senhor declarou sobre nossas vidas, nós começamos a fluir dentro desse amor e começamos a transmitir esse amor. Então, essas palavras do Senhor são para que nós vivamos esse amor que nos salvou e nos libertou de todo peso, de todo jugo, de todo pecado que estava sobre nossas vidas. E através de Jesus, irmãos, através dele e por ele, nós podemos usufruir destas palavras que o Senhor declarou. Hoje eu não vou ser muito extensivo, eu quero chamar o grupo de louvor aqui porque, irmãos, eu quero declarar isso aqui sobre cada um de vocês. Essas palavras aqui, elas são tão fortes, elas causam um impacto tão grande, porque não adianta só eu subir aqui e lê-las. Eu quero convidar aos irmãos, enquanto nós estivermos aqui louvando, adorando, quem quiser e puder, vir aqui à frente, que eu quero convidar o pastor, o presbítero Júlio, eu também, vamos orar e declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Para que assim como eu me senti impactado quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração e fez essa ligação aqui com o povo de Israel, o que ele queria demonstrar, só que o que ele realmente demonstrou lá na frente, através de Jesus, eu quero transmitir isso do meu coração para o coração de vocês. Porque é algo que tem que abalar nossas vidas. É algo que tem que abalar, porque a gente sabe que o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus que é todo poderoso, que tem tudo em tuas mãos,
que tem tudo debaixo dos teus pés. Ele quer abençoar seus filhos. Ele quer que seus filhos saibam, porque isso poderia ficar guardado somente no coração dele. Mas ele falou assim para Moisés: desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, ou seja, o Senhor externou isso através de palavras. Mais adiante o Senhor externou isso através da atitude. Qual atitude? A atitude de Jesus na cruz. A atitude de Jesus na cruz, morrendo por cada um de nós, nos abençoando e nos guardando. Nos abençoando porque Ele nos alcançou, chegou até nós. Nos guardando porque através da nossa rendição a Jesus, Ele nos guardou da morte eterna, fazendo resplandecer o rosto dele sobre nós, através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vindo habitar dentro de nós, fazendo morada em cada um de nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos fazendo entender as coisas que o Senhor quer para cada um de nós a cada dia. Através da misericórdia do Senhor, nós podemos nos manter firmados com Ele, porque mesmo sabendo que nós somos falhos, que nós erramos, Ele ainda assim tem misericórdia e aceita o nosso arrependimento, o nosso perdão. E que o Senhor, cada vez, cada dia, levante o seu rosto sobre cada um de nós e nos dá a paz que excede todo entendimento, a paz que nos traz alívio, que nos traz conforto, a paz que nos faz saber que mesmo passando em momentos difíceis, nós podemos esperar no Senhor, porque nele nós temos paz. E que nós sejamos revigorados, fortalecidos através dessas palavras, para que nós possamos transmitir esse amor incondicional, esse amor que não tem preço, esse amor que não tem o que nós podemos fazer para viver nesse amor. Que nós possamos ser fortalecidos para levar esse amor adiante, para que pessoas possam sentir e viver esse amor. Pessoas que muitas vezes estão perdidas no mundo, no pecado, estão perdidas em tantas coisas, em vícios, estão perdidas em diversas situações e não tem caminho, não tem visão de uma saída. Que nós possamos, através do Espírito Santo agindo em nós, levar essa saída dessa situação difícil para essas pessoas, porque é para isso que nós vivemos, para salvar almas, para fazer com que pessoas sejam libertas do jugo do pecado, do preço do pecado, sejam libertas de todo o intento do mal contra a vida delas. E isso só pode acontecer através de Jesus. E o Senhor quer isso para todos, irmãos. Aqui foi declarado para os filhos de Israel, mas o Senhor quer isso para todos, tanto que Ele fez aquela obra na cruz. Por isso eu te convido a se colocar de pé, irmãos. Enquanto o grupo estiver louvando aqui, enquanto o grupo estiver entoando uma canção, você tem liberdade de vir aqui à frente. Eu vou convidar o pastor, o presbítero Júlio, para nos ajudar nessa oração. E nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre tua vida. Nós vamos renovar, fortalecer essa bênção do Senhor sobre a tua vida. Porque aquilo que o Senhor quer, aquilo que está no desejo do coração dEle, que as pessoas, que os filhos tenham esse entendimento de que é o desejo do coração dEle, abençoar vidas, é o desejo do coração dEle. Que nós saibamos que Ele tem misericórdia de cada um de nós, que Ele está levantando o rosto dEle sobre cada um de nós e está nos dando a paz. Esse é o desejo do coração do Senhor. Por isso você tem liberdade nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que tempo precioso, irmãos. Que tempo... É até difícil encontrar palavras para glorificar o nome do Senhor. O que a gente tem que fazer é glorificar, agradecer, engrandecer, porque é o desejo do Senhor. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos guardar. Vale a pena ler mais uma vez. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com essa palavra no teu coração. E saiba que o dia que você estiver aqui
falar de Jesus para alguém, o dia que você tiver que falar do Senhor para alguma pessoa que esteja resistindo, essa aqui é uma boa palavra. Essa aqui é uma boa palavra porque eu tenho certeza, irmãos, que vai causar um impacto. Por mais que essa pessoa esteja resistindo ali, vai causar um impacto. Porque são 3 versículos, são poucas palavras, mas que causou algo tão grande. Pelo menos em mim, espero ter conseguido transmitir isso para os irmãos. Mas que causou algo tão grande que nos faz repensar muitas coisas e querer muitas coisas mais. Porque não é porque eu posso, não é porque eu estou aqui em cima, não. É porque o Senhor quer nos abençoar, é o desejo do coração dele. Então, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, para que a tua vontade seja cumprida em nós, para que a tua vontade seja feita através de nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu santo nome seja conhecido, Senhor Jesus, para que o teu santo nome, Senhor Jesus, seja exaltado e para que mais pessoas possam poder experimentar essa maravilha que é viver e andar nos seus caminhos, Senhor, para que mais pessoas possam se achegar a ti e experimentar o desejo do Senhor, que é o desejo de nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Podem se assentar, por favor. Eu gostaria de chamar o pastor aqui.